Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a pintar gotas de água. Então, se ela está numa superfície plana, ela é arredondada. Se ela está numa superfície inclinada, ela escorre. Certo? Para facilitar, eu vou passar um pouquinho do gel para matizar aqui sobre ela, porque eu vou conseguir fundir melhor as tonalidades de claro e escuro. Mas é bem pouquinho. Então, aqui eu vou ter a gotinha redonda, que tá na superfície plana, e aqui eu vou ter a gotinha que tá escorrendo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma sombra projetada aqui na parte inferior. Para isso, eu vou usar um tom de cinza, que é um grafite, que é mais escuro que o meu fundo. E vou usar um pincel angular. Pode ser um pincel pequeno, tá? Não precisa ser grande não, porque é uma gotinha. E vou fazer um flotado aqui embaixo, para simular a minha sombra projetada. Então, eu venho, pego a tinta na pontinha, né? E trabalho o pincel. Eu posso pegar agora um pincel, pode ser um língua de gato, e vou suavizar isso aqui, olha. Vou fazer a mesma coisa na outra gotinha, que aí a gente vai fazendo as duas ao mesmo tempo. Limpar um pouquinho aqui. Então, nessa gotinha, eu tenho que pensar o seguinte, que a minha luz, ela tá entrando aqui. Certo? Ela entra pela gota e ela fica presa aqui dentro. Então, ela aqui tem o máximo de luz e depois ela faz os reflexos. Então, eu venho com essa sombra projetada aqui embaixo também. E posso suavizar com língua de gato. Tem que ser tudo bem suave, porque nós estamos fazendo uma transparência, né? Agora, eu tenho que fazer um pouco dessa sombra na parte de cima. E trazer até encontrar aqui, nesse meinho. Mesma coisa aqui. Trago ela aqui pra baixo e estendo um pouquinho. Esse língua de gato aqui, ele tá servindo pra mim quase como um mop, tá? Pra suavizar. Agora, eu quero fazer aqui a parte de luz embaixo. Para isso, eu vou usar um tom de cinza mais claro. Mesma coisa, pego o pincel, pego um pouquinho de tinta, trabalho meu pincel e venho fazendo do lado oposto que eu coloquei a sombra projetada,
essa claridade. E suavizo o encontro. Eu não posso deixar uma linha aqui entre uma cor e outra, porque a hora que secar, ela se torna uma linha e a gente tá trabalhando com transparência, certo? Nós estamos fazendo isso para construir a forma da gota. Agora eu vou dar uma secadinha. Olha, se vocês perceberem, nós estamos trabalhando com uma escala de valores, né? Que começa no preto, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, agora, eu preciso reforçar minha sombra projetada, reforçar um pouco essa sombra interna, e para isso eu vou usar o preto. Pego só um pouquinho de preto. E posso passar um pouquinho do gel. Para facilitar o meu trabalho. Lembrando, eu tô usando o gel de matizar, tá? Uma gotinha de nada. Então, eu venho trabalhar esse preto agora bem aqui embaixo e bem menorzinho do que eu fiz com o cinza escuro. E vou suavizar com o meu pincel língua de gato. Se você tiver um mop pequenininho, olha, eu tenho um mop pequenininho aqui, eu também poderia estar fazendo isso com um mop. Mas quem não tem, pode usar um língua de gato, que também funciona. Vou fazer a mesma coisa na outra. Ela é menor e bem mais fininha. Ela vai pegar só essa parte de baixo aqui, ó. E suavizo. Posso reforçar um pouquinho aqui em cima. E também suavizo. Eu não posso deixar nenhuma marquinha, tá? Porque é uma transparência. E aqui também posso reforçar. Reforcei as sombras, vou reforçar agora essa parte de baixo das luzes, tá? Então, eu vou pegar o meu cinza, né, que é o meu cinza claro, e vou juntar com um pouquinho de branco, pra mim obter um cinza mais clarinho ainda. Pra mim fazer essa parte de baixo. Tem que trabalhar bem o pincel pra ficar a tinta só na pontinha, pra você conseguir fazer uma luz bem fininha. Mesma coisa aqui. Tomar cuidado para não deixar passar em cima da sombra. E suavizo. Não pode existir marcas aqui, tá? Tem que sair do claro para o escuro sem ter nenhuma divisão. Posso aumentar um pouquinho mais aqui, intensificar um pouquinho mais. E aqui também. Como eu disse, a minha luz tá entrando aqui, certo? Agora, eu tenho que trabalhar os brilhos.
Então, eu dei uma secadinha aqui agora. E nós vamos fazer o brilho, certo? Lembrando, a luz tá entrando aqui, então ela vai entrar aqui e vai entrar aqui e vai refletir aqui embaixo. Vou pegar um pouquinho de branco, bem pouquinho de cinza. Eu tô trabalhando com pincel liner, né? 00. Então, aqui é onde vai entrar a minha luz. E aqui. Certo? E aí, ela vai sair aqui embaixo. Então, eu ponho 2 pontinhos, um maior, um menor. E aqui também. Um maior e um menor. Posso reforçar com um pouquinho de branco puro, para intensificar esse meu brilho. Então, aqui eu posso pôr um pouquinho de branco puro. Se ficar muito grosso aqui, vocês dão uma diminuída, tá? Aqui onde sai, aqui onde termina, tem que ficar suave. Isso, agora sim ficou bom. Posso dar um leve toquezinho aqui embaixo, mas bem suave também. Com o próprio pincel, eu suavizo, tá? Aqui, eu trabalhei na escala de cinza, para ficar mais fácil de vocês entenderem o processo das etapas da pintura. Olha, terminado aqui, um detalhe que muita gente esquece é que se eu tenho essa gota sobre uma superfície, aqui eu tenho uma luz intensa, eu tenho essa luz refletindo aqui também sobre a superfície, ou seja, a pétala, a folha, a mesa, o que quer que seja. Então, eu tenho que pôr um pouquinho dessa luz que tá dentro da gota, mas que tá refletindo aqui na mesa. Então, eu posso fazer bem delicadamente aqui. E suavizar de um lado e do outro. Mesma coisa aqui. Eu tenho a luz intensa aqui. Eu jogo um pouquinho de luz aqui embaixo. Que é o reflexo dessa luz intensa batendo aqui na mesa, certo? Intensifico só um pouquinho aqui no meio. E deixo suave as bordinhas. Eu fiz com o cinza, agora eu vou colocar só um pouquinho do branco aqui no meio. Deixar um pouquinho mais intenso. E suavizo. Vocês podem ver em fotografias de gotas de orvalho que a gente tem essa luzinha refletida aqui, tá certo? Então, tá completa a nossa técnica da gota, né? Então, eu tenho uma flor vermelha, eu vou fazer essa gota com sombras, as mesmas sombras que eu usei na flor e a mesma luz que eu usei na flor, certo? Aí, se eu quiser fazer uma gotinha na folha, então, eu vou usar o tom de verde para sombra, que eu usei na sombra da folha,
E a luz eu vou usar o verde mais claro e com um pouquinho de branco para iluminar. Então, assim, eu tenho o formato da gotinha. Então, lembrando que se, por exemplo, essa folha minha, ela tá plana, então eu faço uma gotinha redonda. A pétala da flor aqui, ela tá em movimento para baixo, então eu vou fazer uma gotinha escorrendo. Gostaram da dica? Então, curta, compartilha, ativa o sininho e até a próxima!